Há momentos na vida que você enfrenta determinadas situações onde você diz: ou Deus faz um milagre, ou eu não saio dessa. Há momentos em que os seus recursos acabam, que tudo que você conhece não traz esperança para você. Você chega no fim da linha, no fundo do poço. Nesta hora, e mesmo assim, você ainda pode ter esperança. O texto que nós vamos ler fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Lucas 5, 12 a 16. E esse texto diz assim: aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava mais. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Este milagre de Jesus Cristo está registrado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Apenas Mateus coloca este milagre dentro da geografia do tempo certo. Mateus nos informa que este milagre aconteceu imediatamente após Jesus descer do monte onde pregou o seu conhecido sermão, chamado Sermão do Monte. Depois de apresentar os grandes ensinamentos do reino, agora Jesus prova a sua autoridade realizando um grande milagre. Muito provavelmente deve ter sido em Cafarnaum ou outra cidade às margens do mar da Galileia, uma vez que este monte ficava exatamente defronte do mar da Galileia. E então você nota aqui que um homem que o doutor Lucas, e Lucas que era médico, é o único que faz esse registro, um homem coberto de lepra. Isso mostra que a enfermidade estava no seu estado mais avançado. Se aproxima de Jesus, e diz Marcos que ele se prostra, diz Mateus que ele adora, e diz para Jesus: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Marcos nos informa que Jesus, cheio de compaixão, disse, tocou e disse: quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo. Então Jesus dá uma ordem para ele não contar nada para ninguém, mas ir ao sacerdote, oferecer o sacrifício que a lei de Moisés exigia, e então retornar à sua casa e certamente à sua lida. À luz desse texto, eu quero então destacar aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiro, vamos olhar a situação do doente. Olha o versículo 12 comigo. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Irmãos, é curioso que Lucas, o médico, é que detalha esse ponto. Ele não era um homem leproso apenas, ele era um homem coberto de lepra. A lepra era uma doença progressiva. Havia, para vocês terem ideia, na época, 72 formas curáveis e incuráveis de lepra. A palavra lepra
e o verbo ficar leproso significa descascar. Era uma espécie de alergia da pele em geral, mas havia outros aspectos dessa doença, que inclusive deixava a pessoa deformada, a carne ia apodrecendo, os centros nervosos iam ficando afetados, e a pessoa ia ficando num estágio de apodrecimento em vida. A pessoa virava uma carcaça humana. Certamente, quando uma pessoa era descoberta com lepra, e era o sacerdote que dava esse diagnóstico, imediatamente essa pessoa tinha que ser retirada do convívio da família, da sociedade, da sinagoga, e ser isolada num leprosário, às vezes numa caverna, e ali passar o resto dos seus dias nesse estágio progressivo da doença, apodrecendo até o final da sua vida. Este homem já estava no estágio avançado da doença, e por isso Lucas diz que ele estava coberto de lepra, talvez deformado, talvez com a carne apodrecendo, talvez envolto em trapos, e a sua carne misturando com os trapos, apodrecendo. Este homem mal cheiroso, este homem no estágio deplorável, e é esse homem nesse estado, já sem qualquer esperança, é que se aproxima de Jesus. É curioso que a lepra era mais do que uma doença na época. A lepra era um símbolo da ira de Deus. Tem 3 casos na Bíblia de lepra que eram reflexos da ira de Deus: rebelião, no caso da Míriam, irmã de Moisés; mentira, no caso de Giazi, companheiro de Eliseu; e orgulho, no caso de o rei Uzias. A lepra tinha uma conexão muito estreita com o pecado. Se não, vejamos, ela era mais profunda do que a pele, diz a Bíblia, em Levíticos 13:3. O pecado é profundo, ele não é apenas raso, não. A lepra separa, como o pecado separa, Isaías 59:2. A lepra insensibiliza, é por isso que muitas pessoas descobrem estão leprosas, quando cai uma água quente, já não sente nada. O pecado vai insensibilizando as pessoas. A lepra deixa marcas no corpo, deformações, o pecado deixa deformações no caráter. A lepra contamina, o pecado é assim. Se você anda com gente que está vivendo uma vida errada, você acaba imitando aquele comportamento errado, contaminando. A lepra deixa a pessoa impura, o pecado também deixa. Finalmente a lepra mata, o salário do pecado é a morte. Este homem estava, portanto, numa situação irremediável. Não havia solução para ele na medicina, não havia solução para ele na religião judaica, não havia solução para ele em qualquer recurso da terra. E mesmo nessa situação, esse homem vai a Jesus. Como é que ele chega diante de Jesus? Confira aí comigo. Versículo 12. Veio à sua presença. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar. Ele chega de forma humilde, ele não chega fazendo exigência, ele chega adorando, ele chega confiando que Jesus tem poder para resolver o problema dele, se tu quiseres. Ele chega reconhecendo a soberania de Jesus e submetendo à vontade soberana dele: se tu quiseres, tu podes. Ele reconhece que Jesus pode o que ele não pode: tu podes purificar-me. Eu não sei que tipo de problema você trouxe aqui nessa tarde. Louvado seja Deus, você não está com lepra de uma enfermidade física, mas o pecado é pior que a lepra. A lepra só pode matar o corpo, o pecado mata o corpo e destrói a alma. Hoje você pode também vir a Jesus e encontrar solução, ainda que o seu problema seja humanamente insolúvel. Mas note comigo o segundo ponto aqui, que depois do doente vem o médico. Ele reconhece no verso 12 que esse médico é onipotente. Se tu quiseres, tu podes. Qualquer médico, por mais instruído ou experiente, ou conhecedor de toda a gama da ciência e dos ramos da medicina, ele tem limitações. Mas esse homem reconhece que Jesus é um médico que não conhece limitações.
Ele não sabe o que é causa perdida. Ele não sabe o que é problema insolúvel. Ele não sabe o que é uma vida irrecuperável. Ele não sabe o que é um pecado que não possa receber perdão, onde há quebrantamento e arrependimento. Então ele vai a Jesus. Agora notem comigo o médico no versículo de número 13. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. É curioso que um leproso não podia ser tocado. Se um puro tocasse num leproso, o puro tornava-se impuro. Mas Jesus, sendo puro, toca o impuro e não fica impuro, mas torna o impuro puro. Ele muda o quadro, ele reverte a situação. Mas Marcos nos informa que o Senhor Jesus toma duas atitudes. Primeiro, ele se compadece daquele homem. Segundo, ele toca aquele homem. Por que Jesus toca aquele homem? Por que Jesus não o cura à distância como curou os outros 10 leprosos? Para mostrar uma coisa para nós: Jesus é capaz não apenas de curar a sua enfermidade, Ele é capaz de se compadecer de você. Ele é capaz de sentir a sua dor. Ele é capaz de se identificar com você no seu sofrimento. Ele é capaz de dar um passo a mais e além e dizer o seguinte: mesmo que você esteja apodrecendo, como aquele homem estava apodrecendo, eu me importo com você. Para mim você tem valor, para mim você é importante. A palavra tocar na língua grega aqui não é apenas um toque de leve e sem, até com repulso, até como às vezes você e eu fazemos. Uma pessoa chega para pedir uma esmola para você, às vezes ela está tão suja, tão maltrapilha, tão mal cheirosa, que você é capaz de abrir o vidro do seu carro e dar uma moeda, um dinheiro, mas evitando que a pessoa toque na sua mão ou aperte a sua mão. Ou nunca aconteceu isso com você? A palavra toque aqui é no sentido de uma espécie de abraço. É como se Jesus tivesse envolvido aquele homem mal cheiroso, apodrecendo, dizer: eu me importo com você. Eu quero curar não só a sua doença, eu quero curar a sua alma, eu quero curar suas emoções, eu quero curar a sua autoestima achatada, eu quero curar seu complexo de inferioridade, eu quero curar os traumas da sua mente, das suas emoções, da sua alma, da sua vida. Veja mais o que esse médico faz. Além de tocar esse homem, Jesus responde para ele assim: quero, se tu quiseres. Jesus responde: eu quero. E Jesus diz: fica limpo. A medicina da época não podia falar isso, a religião da época não podia falar isso, os sacerdotes da época não podiam falar isso. Eles podiam só identificar e diagnosticar a doença, mas eles não tinham poder para curar a doença. Pois Jesus é o médico dos médicos, pois Jesus é aquele que resolve o seu problema que nenhuma outra pessoa pode resolver. É aquele que pega você na situação mais adversa da vida e diz: para você não tem saída na sua família, na medicina, na psicologia, nas filosofias humanas, na religiosidade humana, mas aquilo que os homens não podem fazer por você, eu posso fazer e vou fazer e faço agora. Fica limpo. Fica limpo. A terceira coisa que eu chamo a sua atenção aqui no texto é a cura. Veja você comigo, por gentileza, no versículo 13, está escrito assim: e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. A lepra era uma coisa tão grave lá naquele primeiro século, que a cura de um leproso era considerada pelos judeus uma ressurreição. Quando alguém ficava leproso, já podia assinar o atestado de óbito, só não precisava marcar o dia. Não dá para marcar o dia, mas o atestado de óbito já podia ser assinado. Não era reversível essa doença, era impossível que alguém pudesse ser curado de uma maneira natural da medicina. E o texto nos informa que não foi depois de uma semana, nem foi depois de um mês, não foi depois de um ano, não foi depois de um tratamento longo. Diz o texto que imediatamente o homem ficou curado, lhe desapareceu a lepra. Mas isso implica outras coisas, irmãos. Isso implica que aquele homem, se já estava todo coberto de lepra, ele já estava deformado. Certamente as cartilagens não existiam mais,
O nariz, as orelhas, os lábios, a ponta dos dedos, tudo isso estava já contaminado, tudo isso já estava deformado, e Jesus refaz esse homem, Jesus repagina esse homem, Jesus devolve a esse homem o seu estado anterior. Jesus faz um milagre pleno e completo, não só fazendo com que a enfermidade desaparecesse, mas o seu corpo fosse restituído e restabelecido. Eu quero dizer para você que a sua cura hoje pode ser completa. Eu quero dizer hoje para você que, por pior que seja a situação que você entrou aqui, com os seus dramas, com as suas angústias, com os seus traumas, com os seus recalques, com as suas dores, com os seus pecados, com as suas mazelas, com as suas quedas, com os seus fracassos, Jesus está aqui hoje e Ele é poderoso para reverter a situação mais difícil da sua vida e trazer para você cura completa, libertação plena. Libertação plena. Mas há uma outra coisa que eu quero destacar no texto. Veja comigo o que Jesus disse para ele no verso 14, é o testemunho. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus dá duas ordens para ele, uma compreensível, outra parece que não. Imagine uma pessoa que está sentenciada à morte, é curada, é restabelecida, e agora quem o curou diz: não conta nada para ninguém não. Ele não conseguiu cumprir essa ordem, ele contou para todo mundo, ele saiu propalando isso. O que é curioso é que às vezes hoje Jesus diz: vai e conta para todo mundo, e a gente se cala. Hoje o pastor Ival disse aqui que 93% dos crentes hoje nunca levaram uma pessoa a Cristo. Não porque não receberam de Jesus uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas é porque, a despeito de terem sido curados, libertos, perdoados, redimidos, resgatados, nós guardamos essa mensagem para nós. Nós não repartimos o pão com quem está com fome, nós temos o remédio e nós omitimos o remédio. Nós temos a saída para as pessoas, apresentou o evangelho e nós nos acovardamos. Este homem foi proibido de falar e ele falou. Mas quando Jesus vai e disse assim: vai lá, oferece o sacrifício ao sacerdote, o que Jesus está dizendo isso? Ele não estava curado? Claro que estava curado. O que Jesus está fazendo é protegendo esse homem. Se esse homem retornasse desse local para a sua casa, ele poderia ser rejeitado. As pessoas podiam olhar para ele com censura, com milindres. Era o sacerdote que dava o diagnóstico da doença e era o sacerdote que liberava a pessoa da doença. Não, está curado, pode voltar. Era como se ele tivesse um certificado de cura, é como se ele tivesse uma garantia de que ele podia retornar à sua família, ao seu trabalho, à sinagoga, aos seus encontros sociais, sem qualquer possibilidade de alguém olhar para ele: não, você não pode entrar aqui, porque você pode ter ainda lepra, você de fato talvez ainda não tenha sido curado. Jesus está protegendo este homem com esta ordem. Isso é um testemunho de que o milagre de Jesus é verificável, é público e é real. O que Jesus pode fazer na sua vida, como fez na vida daquele homem, não é alguma coisa subjetiva apenas, é algo concreto, tangível, palpável, real, que as pessoas podem ver e podem testificar que o milagre de fato aconteceu na sua vida. Mas notem vocês um outro aspecto, um quinto aspecto nesse texto, que é o impacto que isso produziu. Versículo 15: porém o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava mais, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Em outras palavras, quando Jesus faz uma obra de transformação, de cura, de libertação, de restauração na sua vida, isso se torna notório para outras pessoas. E quando outras pessoas veem: eu conhecia você, olha como você mudou, o que aconteceu na sua vida? Você está tão diferente, o que aconteceu? E as pessoas começam a olhar para você.
e vinha essa mudança, e vem esse milagre, e vem essa libertação, e vem essa cura, e vem tudo aquilo que aconteceu de glorioso na sua vida. Elas querem também, elas querem experimentar isso também, e elas se interessam por isso também, e elas querem ouvir a mesma mensagem também, e elas querem receber o mesmo milagre também, e por isso diz que grandes multidões afluíam para ouvi-lo e para serem curadas. A grande pergunta hoje talvez seja essa: quem eu estou atraindo para ouvir Jesus e para receber de Jesus um milagre? Será que a minha vida atrai as pessoas para Jesus, ou a minha vida afasta as pessoas de Jesus? Quando as pessoas me conhecem, elas querem ouvir de Jesus, ou quando as pessoas me conhecem, elas ficam como que recebendo um obstáculo? Somos pedra de passagem ou somos pedra de tropeço? Mas eu quero concluir. O último ponto. É impressionante a atitude de Jesus, no verso 16, o retiro de Jesus. Em face de grandes multidões afluírem para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades, o verso 16 responde: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por que Jesus fez isso? Parece incompreensível de novo para nós. Ele era um pregador e ele estava na Galileia, na sua itinerância, pregando. E agora vem grandes multidões a ele para ouvi-lo, para serem curadas. E em vez de ele ir na direção das multidões para pregar para elas e para curá-las, ele se retira, ele se afasta, ele vai para lugares solitários para orar. Meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que a nossa relação com Deus é mais importante do que a nossa relação com as pessoas. O que Jesus está nos ensinando aqui é que a oração precisa preceder a pregação. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não podemos atender à demanda das multidões se nós não formos revestidos com o poder de Deus que vem por meio da oração. Tanto é fato que no verso seguinte, o verso 18, quando ele retira-se para orar em lugares solitários, diz o versículo 17, olha comigo: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Às vezes falta-nos poder porque falta-nos oração. Às vezes falta-nos poder porque nós estamos muito atrelados a um ativismo, fazendo, e não paramos para recarregar as baterias. Muitas vezes nós estamos correndo demais e não estamos nos assentando aos pés do Senhor para buscar a paz dEle, para buscar o poder dEle, para realizar a obra dEle. Eu quero dizer para você que Jesus é o mesmo. E talvez alguém aqui está aflito, e talvez alguém está aqui precisando de um milagre na sua vida. Talvez alguém está aqui hoje dizendo: Senhor, ou o Senhor faz um milagre e eu não vejo saída. Pois se você for a Ele com o coração quebrantado, tenha certeza, Ele se compadece de você. Ele toca você, Ele cura você, Ele restaura você, Ele restitui alegria a você, Ele faz tudo novo na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque este episódio ocorrido no ministério de Jesus é para nós um espelho daquilo que tu podes fazer ainda hoje. Talvez a nossa doença não é uma lepra, mas tu conheces as doenças do nosso corpo e da nossa alma. Tu conheces aquelas áreas da nossa vida que foram manchadas, que foram destruídas, que têm sinais de morte, e que existe um avanço galopante do mal em ação, e a não ser que tu interrompas este fluxo do mal,
que está nos destruindo, não há esperança. Mas nós estamos aqui, na dependência da tua graça, humilhados, prostrados aos pés do Salvador, dizendo a Ele: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ah, Senhor, estenda a tua mão nesta tarde, traz cura, traz perdão, traz salvação, traz restauração, traz ânimo novo, Senhor. Levanta o caído, ergue o prostrado, tira da caverna da morte aquele que está indo a passos largos para uma perdição eterna, e traz esperança para os desesperançados, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.